Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ponta de Gôndola, o 37º episódio. Nós estamos muito felizes com essa trajetória que a gente está construindo. A gente tem tido muito apoio, cada vez mais visualizações. Já tem episódios que nós chegamos a 3.000 visualizações, como no caso do João Rosário. E é muito importante porque a gente não alavanca, não faz aquelas coisas todas que a gente tem hoje nas redes sociais. A gente tem tido um crescimento orgânico, assiste quem gosta, e o importante é que a gente tem tido uma repercussão muito grande. Onde eu vou hoje, como é que está o Ponta de Gôndola e tal, esse nome é bom, né? E a gente tem feito, então, o varejo em revistas, que já virou o slogan do Ponta de Gôndola. Nós estamos revisitando todos os temas, estamos passeando, estamos contando histórias, estamos resgatando histórias. E eu queria, antes de começar esse episódio, reiterar que é importante que você se inscreva no canal. Essas estratégias hoje modernas de comunicação das redes sociais. É importante que nós tenhamos bastante inscritos. Se inscrevam no canal, deem um like, façam comentários, digam que gostam, porque isso, de alguma forma, nós não estamos buscando nada com isso, mas de alguma forma anima o ego e nos faz cada vez mais estimulados a dar continuidade. Ponta de Gôndola conta, mais uma vez, com o apoio, como sempre, de Pan Gaúcha, empresa distribuidora com 40 anos de atuação no Rio Grande do Sul, uma empresa impecável do ponto de vista de operação, do nosso amigo Cláudio Ferreira, que agora vai estar expondo na Convenção Gaúcha de Supermercados, na Expoagas, neste mês de agosto, e que muito nos orgulha pela parceria. E também da GS1 Brasil, né, que é a empresa, a entidade, na realidade, que presente em quase 200 países do mundo, e que aqui no Brasil, comandada pelo presidente João Carlos de Oliveira, tem a responsabilidade de trabalhar toda aquela questão do código de barra, e agora está inovando, está criando. O código de barra vai deixar de ser aquele código de tracinhos e vai passar a ser um código por QR Code, tá? Que é o código 2, né, que chamam. E esse código vai fazer com que a gente possa, colocando o celular diante do código do QR Code do produto, possa ter a ideia de quando ele foi fabricado, qual a sua origem, de onde veio, qual é a carne, qual é o frigorífico que abateu. Quer dizer, é um negócio fantástico. Além disso, a GS1 Brasil acaba de criar a GS1 Brasil Ventures, que é uma alavancadora de startups e que vem para somar nessa área de tecnologia, tentando estimular essas novas empresas que surgem, um mundo cada vez mais dinâmico, cada vez mais tecnológico, que deixa a gente meio sem saber como andar, né? Porque é muita tecnologia, muita inovação, e a GS1 Brasil está assumindo está assumindo não, é uma protagonista de ponta nesse processo de tecnologia. Muito felizes, então, com esse apoio e, mais uma vez, com o 37º episódio. A gente já falou de azeite de oliva, a gente já falou de chocolate, a gente já falou de vinho, e hoje a gente vai começar falando de churrasco, que, afinal de contas, é, digamos, a culinária típica mais influente no Rio Grande do Sul. Mas, mais do que isso, a gente vai fazer hoje uma viagem que começa em Nova Brécia e termina na Tailândia. Você sabe que eu não preparo nada aqui, né? Vai tudo em branco. Mas dessa vez eu preparei alguma coisa. Eu descobri que se a gente for de Nova Brécia até a Tailândia, são 17.000 quilômetros. A gente vai fazer essa viagem hoje, por isso que eu convido vocês a assistirem esse episódio. Nós estamos recebendo aqui o meu grandíssimo amigo, uma pessoa maravilhosa, um querido, uma pessoa que
é reconhecida por todos os seus amigos, por todas as suas qualidades, e que é um dos precursores, ou pelo menos participou, esteve junto, um dos protagonistas, das testemunhas dessa evolução do churrasco no Rio Grande do Sul, e que hoje segue por novos caminhos que a gente vai saber mais adiante. Joselito Last, que amigo, maravilha recebê-lo aqui no Ponta de Gôndola. Fico muito feliz, meu amigo Fernando, por estar aqui com um amigo nesse fantástico programa aí, e muito feliz de poder compartilhar um pouco aí da história. Me diga uma coisa, Joselito, tu nasceu em Nova Brécia? Na realidade, eu nasci mesmo em Porto Alegre, né? Meu pai nasceu em Nova Brécia. Parte da minha infância, a gente estava sempre nas férias, fim de semana, sempre em Nova Brécia também. Quantos quilômetros fica Nova Brécia de Porto Alegre? 160 quilômetros. Fica onde, mais ou menos, para quem não conhece? Não conhece pela 386, né? Até Lajeado ali Estrela, à direita, né? A Estrela, Lajeado, aí segue a Encantado, onde hoje temos o Cristo, né? Cristo protetor. De Encantado, no segundo rótulo de Encantado, dá 18 quilômetros de subida de serra. Que maravilha! Em Nova Brécia. Recentemente eu estive lá no Cristo protetor de Encantado, que está belíssimo, né? Uma estrutura bacana e tal, né? Ficou maravilhoso, uma estrutura fantástica ali, uma cidade foi abençoada ali mesmo pelo Cristo. E a 18 quilômetros está Nova Brécia? 18 quilômetros de Nova Brécia, minha mãe é de Encantado. É? Minha mãe é ali de Encantado. Aí tu chega em Nova Brécia e tem 65 churrascarias, não? Parece brincadeira, mas não é, como diz, né? E lá é a capital da mentira, né? É verdade! Lá é a capital da mentira e quem... Né, tem aquele festival, continua existindo? Continua, ele tem a cada 2 anos, agora não teve por causa das enchentes e tudo mais, não teve durante a pandemia teve online. E o precursor também desse festival foi o meu pai, né? Que levou ele à frente aí. Então ele é um dos idealizadores. Um pouco desse festival de mentira, como é que foi? Em algum momento que surgiu, como é que teve essa ideia? Eu não tenho uma vaga lembrança, assim, né? Que estavam no clube, né? Jogando carta lá. E aí muita gente mentirosa de fora contando seus causos, muitos pescadores, né? E ali na roda da mesa saiu a ideia, então, de fazer o Festival da Mentira. E prontamente meu pai, com a rede de contato dele, já fomentou isso aqui em Porto Alegre, levou as emissoras de TV, já fizeram uma bagunça e no mesmo ano já teve o festival. Foi que época foi isso, mais ou menos? Isso foi lá em 86, 87, por aí. E continua existindo até hoje? Continua existindo até hoje. Já é a capital da mentira, né? O cara chega no palco e... Aí conta a sua história, né? Uma história aí... convincente, mas é bem bacana o festival, ele é umas histórias legais, né? Que é claro que a gente sabe que é mentira, mas muito bem contadas aí por artistas muito especiais. E Nova Brécia é a capital da mentira, o capital do churrasqueiro, né? Também. Então ali é uma terra muito boa. E quando começa essa tradição assim de churrasco, por exemplo? A passagem do churrasco, né, começou na década de 70, quando muitos moradores de Nova Brécia, muitos não, né, tinha alguns moradores que tinham alguns restaurantes de beira de estrada, ali para Rio, São Paulo, né, Rio, Niterói, e a juventude, como pega o meu pai, a minha mãe e outros colegas, assim, muito cedo, essas pessoas que tinham comércio fora foram buscar essa juventude para poder trabalhar. Aí, na época tinha muito poucas oportunidades, né, de estudo e de trabalho, e aí eles partiram, né? Meu pai foi com 16, 17 anos para o Rio de Janeiro, minha mãe também, né, se conheceram lá trabalhando, não foi nem no interior, e ali começaram a trabalhar. Naquela época era a antiga churrascaria Oasis, e ali aquela turma trabalhava muito, né? Às vezes não sabia nem que era uma Coca-Cola e foram descobrir tudo isso, um mundo muito novo, né? Não, mas é incrível, né? Porque, vamos dizer, o churrasco é uma coisa centenária na história do Rio Grande do Sul. Vários municípios sempre fizeram churrasco, tinha uma churrascaria de beira de estrada e tal, e de repente Nova Brécia assumiu esse protagonismo
pessoal lá, a gurizada, foi para o Rio de Janeiro, é isso? Tipo o Mários. O Mário era colega do meu pai. Toda essa turma de todas as churrascarias eram colegas. Era um garçom, passador, copeiro, faxineiro. Toda essa turma hoje no mundo. Daí eles se meteram para o Rio de Janeiro. Vamos lá. E aí vamos trabalhar. Com 17 anos. Aí começaram nem 18 anos, a funcionar de alguma... Lavar chão, limpar banheiro, arrumar estoque, aprender a passar carne, servir. Porque o churrasco antigamente era uma comida muito popular, né? Mas o pessoal que estava na beira da estrada, caminhoneiros consumiam isso. Né? Então era mais em posto de combustível, em beira de estrada. E essa turma, eles começaram a trabalhar nessas primeiras churrascarias que existiram aí. Então, a primeira que começou o rodízio foi por uma necessidade na beira da estrada, foi em Ongarato, também lá das terras. Ah, é? Que foi, eles erraram um pedido, né? E aí foi na mesa, serve à vontade todo mundo, como é que vai saindo? E daí surgiu a sequência, o rodízio de churrasco. Né? Antigamente era à la carte, só à la carte, né? Então, e aí a churrascaria surgiu daí, né? De um erro que deu certo. E aqueles jovens, né, viram seus patrões prosperando nesses restaurantes e com muita gana de poder dar certo, né, começavam a se juntar em 4, 5 colegas de trabalho e vamos montar um negócio também, né? Eles almejavam a ter aquilo que o seu patrão tinha, né? Então eles se juntavam e iam atrás de montar algum comércio. O meu pai montou a primeira churrascaria dele com investidores que eram clientes dele, né, nessa churrascaria. Sim. Tinha 18 para 19 anos. 18 anos? Ele já montou a primeira lá no Rio de Janeiro, no posto 4, depois montou outra no posto 6, em Copacabana. Que era aquela coisa mais simples do mundo, né? Umas mesinhas e churrasco e servindo. Churrasco passando a travessinha nas mesas, né? Mas é um jeito que está dando muito certo até hoje, né? Sim. A comida bem feita, boa, bem servida. E ali, naquela época, era muito movimento, né? Mas ele sempre teve o sonho de voltar para a terra dele. E dali, naquela turma, saiu... As maiores churrascarias hoje do mundo todo saíram mais ou menos... Eram tudo colega de trabalho, né? Saíram mais ou menos do mesmo berço. E sempre se buscava o pessoal do interior, por poucas oportunidades que tinham, para vir trabalhar nesses restaurantes, lancherias, né? E aí... Tudo em pequenas cidades, assim, quando alguém vê alguém fazendo um produto dá certo, né? Mais fácil tu seguir aquele caminho que tentar um novo, né? Uhum. Então, é esses ciclos que acontecem. Nova Brest hoje é uma cidade que cria muito frango. Então, hoje, a maioria queria frango. Teve uma época que a maioria tinha caminhão de transporte e vendia bala. Daí todo mundo vendia bala. Na época das churrascarias, então, Nova Brest chegou a ter 12 mil habitantes, hoje tem 3 mil habitantes. É mesmo? Teve uma invasão muito grande na época das churrascarias, que todo mundo foi trabalhar, e o pessoal que abriu churrascarias voltava para o interior buscar daquela região, ali de Nova Brest, Cantado, Relvado, Coqueiro, Arvorezinha. Essa turma, toda aquela região próxima, de um raio de 30 quilômetros aí, que foram tudo para explorar esse mercado aí de restaurante. Por isso que hoje tu viaja aí, Brasil todo vai ter alguém daquela região, né? E dali, então, fortaleceu, né, esse segmento. Na época, daí também, meu pai, ele saiu da sociedade dele no Rio de Janeiro e montou a primeira casa dele em Porto Alegre, aqui junto com mais 3 sócios, que eram também colegas, né, que viraram sócios lá e vieram para cá. Eles montaram a Moinhos de Vento, aqui na Guética Dona Laura, né? Sim, então, me lembro. Isso na década de 70, ali 77, por aí. Tá, mas vamos lá. Essa história das churrascarias, como a gente conhece hoje, churrascarias que tem espeto corrido, etc. e tal, começa na década de 70, embrionariamente, com essa ideia de alguém lá em Nova Brécia e ninguém tinha pensado nisso antes. Né? A princípio tá, porque tinha lá o Santo Antônio, nosso amigo Jorge Aita, claro, tal, mas era à la carte, né? O filé alho-óleo que adorava. Mas o rodízio ele surgiu na beira da estrada, né, com um erro de percurso ali, entregou a carne errada. E aí tu quer me dizer o seguinte, que primeiro foram para o Rio de Janeiro, isso, São Paulo, lá, Rio de Janeiro, e que depois vieram para Porto Alegre. Sim, depois vieram para Porto Alegre. Eles não fizeram Nova Brécia a Porto Alegre, né? Eles fizeram Nova Brécia a Rio e voltaram para Porto Alegre. Isso. O único que voltou na época foi meu pai. Os outros continuaram lá, aí depois abriram. Aí teve outros, teve o Mários, a Porcão,
Ou diversos outros que eram tudo colegas, né? A Porcão também é de Nova Sim, Brécia? os Musselin também trabalharam A também junto. Mário é um troço fantástico lá no Leme. Lá. Ele é de Nova Brécia também. Meu Deus, eu trouxe assim, ó, 500 conto por pessoa para começar a conversa. Mas assim. vale a experiência. E ele com o cabelo comprido, bacana. ele era uma figura, né? Tá lá ainda? Tá lá ainda. Eram todos colegas. Dali que surgiu essa turma toda. Tu viu que ele defendeu, que vale a experiência. Eu diz, né? Comida hoje a gente come em qualquer lugar, até no sofá de casa, só pegar o telefone, né? Tá, mas aí o teu pai volta e cria a Moinhos de Vento. A Moinhos de Vento. Tu diria que é a primeira, uma das primeiras? O rodízio, né? Eu acredito que seja, não posso te afirmar isso, né? A rodízio importada, que ele trouxe aquele sistema que aqui não tinha, né? Do rodízio, aí vinha as travessinhas ali com a polenta, a maionese, o arroz, né? Servia na mesa as travessinhas e o rodízio de carne. Aquela casa fazia muito movimento ali, né? Ela tinha uma recorrência muito grande, até porque era da... E hoje tem várias, né? 4, 5, 6, né? Ali na... Agora Porto Belo, e a não sei o quê, e a Giovanazzi, a não sei o quê. Tudo, esse pessoal é perto lá de Nova Brécia? São tudo ali da região e muitos trabalharam com meu pai. É mesmo? Muitos. Eles começaram também, quando jovens com ele aqui na que é o mesmo sistema, né? Mesmo sistema. Travessinha de Esse metal. Esse era o sistema ali, quando começou lá em 1970. Cebola roxa, Isso. não sei o quê e tal. E aí essa turma também foi saindo e foi montando seus negócios, né? Então era uma turma assim que prosperou muito trabalhadora, né? E seguia seus desejos, seus sonhos, objetivos aí e conseguiram então há décadas aí, né? Trabalhando e prosperando. Isso que é o bacana. É um segmento que também dá... Tá, e tu entra nessa história quando? Em 82, 83, meu pai ele abre a Galpão Crioulo, Parque da Harmonia, e eu nasci em 83. Então, ali dentro, eu nasci e cresci dentro daquela churrascaria, né? Uhum. Então, ali era... O parque em si todo era como se fosse o sítio, né? Ali eu cresci ali vendo como se trabalhava. Ali era uma churrascaria extremamente cultural, né? Com shows típicos, artísticos, música ao vivo. Também é uma das precursoras, né? No mundo apresentando a nossa cultura para a cidade, para o estado e para o mundo, porque a gente recebia gente do mundo inteiro, do turismo. Naquela época, eu lembro quando eu fui crescendo, desenvolvendo, eu comecei a trabalhar, com 10 anos eu já estava lavando copo na churrascaria, com 12 para 13 anos eu trabalhava já full time, né, no restaurante. Então ali a gente recebia muito turista. Naquela época Gramado ainda estava começando, não tinha uma estrutura ainda grande, então as pessoas chegavam no aeroporto, muito turismo, né? CVC, essas outras companhias, paravam filas de ônibus ali para ter a experiência primeiro da churrascaria, a conhecer um pouco da cultura para depois ir para a Serra. Né? Diferente de hoje, tu chega no aeroporto, loca um carro e vai para a Serra. Sim. Então ali a gente chegava a fazer de 30, 40 mil refeições mês. É mesmo? Tinha um fluxo muito grande, né? Que loucura. Em 83 foi quando fundou o Iguatemi, no mesmo ano que... 86. E a 83? 83 foi o mesmo ano da churrascaria, né? Então era uma demanda muito grande. Dali meu pai montou também em Santa Maria, montou em São Paulo, montou no Mato Grosso, e aí foi se expandindo a rede, mas infelizmente a fatalidade, ele veio falecer muito cedo em 88. Sim. E eu e meu irmão, desde pequenos, continuamos na churrascaria com a minha mãe e os sócios, e sempre trabalhando nesse meio, né? Então a gente foi aprendendo muito a questão aí do comércio, do atendimento, do bem atender, né? Da hospitalidade, e isso a gente foi nos desenvolvendo. Isso é uma questão que a gente aborda muito aqui, né? Porque afinal de contas somos um podcast de varejo e tal, e uma das características, uma das coisas que a gente é importante observar é que não é assim, montamos, funcionou e tal, é o dia a dia, né? É o atendimento, é a qualidade da carne, onde é que vocês buscavam carne, como é que funcionava, porque teoricamente eram os guris lá do interior tentando fazer a coisa acontecer e tinha que fazer certo, né? Sim. O mercado ele muda muito, né? Eu me lembro até quando eu fui comprador, eu por 16, 17 anos estava como comprador também, ter passado todos os setores da casa, né? Porque a gente aprende assim, né? Começa limpando, vai servindo, atendendo, vai subindo de setores. Né? Na época eu fazia compra, sempre chegava o caminhão do frigorífico na porta do restaurante, de manhã cedo,
a gente solicitava o que a gente queria, traziam as caixas, a gente abria, inspecionava corte por corte, via se estava do nosso agrado, aí selecionava as caixas e ficava. Mesmo? Hoje era bem diferente de hoje em dia, né? Então a gente conseguia ter uma inspeção, né, na hora, né? Hoje já isso não é possível de acontecer, né? Uhum. Mas era assim que muito acontecia, né? E o pessoal batia já com seus produtos, seu caminhão ali, ofertando, né, essa demanda, e comprava muita coisa de produtor também, e aí veio evoluindo, né? Tá, e como é que era a montagem, entre aspas, da operação, assim, quem é que dava ideias? Vamos botar maionese, vamos botar não sei o quê, já nasceu a coisa pronta ou ia evoluindo? Muita coisa veio de Rio, São Paulo, né? Lá eles estavam muito à frente, até hoje, né? Muita coisa primeiro chega lá para depois vir para cá. Que nem diz, né? Muita coisa, a maioria não se cria, se copia. Sim. E aí se evolui, né? Então muita coisa veio de lá. Né? Lá sempre o nível. São Paulo, as churrascarias são fantásticas, né? Meus tios tinham churrascaria em São Paulo lá também. Mas São Paulo, as churrascarias vieram daqui. Não. Foram para não? Não, elas começaram lá. Começaram lá. Foi a mesma turma e começou trabalhando o pessoal que ficou lá. Não, eu sei, mas é cara de gaúcho. O pessoal daqui, pois a maioria daqui. Nós fomos para lá e criamos lá. Ah, né? tá. Não é paulista. Não, criamos lá, só que a exigência do público lá era muito maior. Rodeio, outras lá no tinham, Marginal. Meus tios tinham a Vento Aragano ali na Rebouças ali. Então, um bairro muito nobre, né? Esquina com Oscar Freire. Sim. Então ali tem uma gama de cliente extremamente aquelas exigente. Na Marginal, lá indo para o aeroporto, tem 4, 5, né? Por câmera, sei lá. E muita gente, o que acontece? Esse pessoal das churrascarias começaram a fazer movimento, começaram a ir para o exterior também pesquisar. Ok, né? Não tem ok? Tem ali diversas, né, redes. E aí começaram a buscar também novidades no exterior e começaram a agregar produtos de mais qualidade, entendendo que o público lá estava disposto a investir, né, numa alimentação melhor, num entretenimento, num atendimento. Né? Então foram seguindo e trazendo essa expertise. Se estudava muito, se pesquisava bastante, se tinha muitos treinamentos. Dentro das churrascarias tinha churrascarias com salas de aula para dar treinamento para o pessoal. Se investia muito no desenvolvimento das pessoas, pesquisa de produto, que hoje regrediu muito, tá? Ampliou-se muito, pulverizou, mas reduziu isso porque hoje também o poder de compra não permite tu conseguir colocar um valor no qual o cliente esteja disponível a investir, né? Mas dali que surgiu, né, grandes operações, mas é todo o nosso povo. O que impressiona é que eram os meninos, né? Originários de Nova Brécia, não tinha, às vezes, e que criaram todo esse mundo, né? E hoje a gente tem a ideia de que uma churrascaria, tu está dizendo que é difícil, mas a gente tem a ideia de que hoje uma churrascaria custa, sei lá, R$300 por pessoa. Sim. Né? Hoje a Barbacona está uns 350 por pessoa. Pois é. Então... Aqui em Porto Alegre a gente não consegue ter público para... Né, para ter uma demanda para sustentar Mas tem algumas que estão perto, 200 e pouco. Tem. Aí tem aquelas bastantão não, mas aquelas padrão que é 90, 80 hoje por pessoa. Tem para todos os não aceita bolsos, né? Não aceita débito, não aceita dinheiro, não aceita cheque, não aceita débito, não leva para cachorro. Não... É tudo padrãozinho, né? Tem para todos, né? Então, antigamente você tinha que escolher o destino para ti ir, né? Hoje tu pegou o elevador, é só tu olhar para que lado tu quer. Não, mas é que eu digo assim, ó, parece fácil, né? Vamos botar uma churrascaria e dá certo e funciona, mas a operação é do dia a dia. Acorda às 5 da manhã, a carne tem que estar não sei o quê, não pode ter... Se tiver uma carne estragada, dá um escândalo, e tudo funcionando, e o pessoal funcionando e trabalhando. Por exemplo, a Galpão Crioulo é um ícone de Porto Alegre, né? Sim. Quantos anos ela existiu? Hoje daria 43 anos, né? A gente saiu ali da operação faz uns 15 anos, ficamos quase 30 anos ali na operação. Uns 25 anos na operação. Com aquela coisa de chula, sempre. Dança. Depois nós saímos, continuou outros, né, que assumiram, continuaram mais um período, fecharam na pandemia. Aí encerraram as operações na pandemia. Mas sempre foi uma casa de bastante sucesso, né? Até
por demonstrar hoje, né, que a gente fala até falta hoje, né, no nosso estado, aqui em Porto Alegre mesmo, né, um local para a gente desfrutar um pouquinho mais e conhecer um pouco mais da nossa cultura da nossa história. Mas tem lá o CTG 35, o 35 tem também. Na Ipiranga. Isso, na Ipiranga. Que era um dos sócios também lá, nosso lá também. É tudo junto aí, né? E continua lá o 35? Continua, acho que continua lá. Mas é incrível. Não, e aí a gente começa a avançar, né? Não só vieram para São Paulo, depois voltaram para Porto Alegre, como estão no mundo todo. E o pessoal lá da Fogo de Chão, não sei o que está no mundo todo, né? Hoje a maior rede deles é no exterior do que aqui no Brasil, né? É mesmo? Sim. Quer dizer, dá para dizer que os gaúchos criaram o conceito de espeto corrido no mundo. Foram os gaúchos, no mundo. É isso mesmo. Quer dizer, tu chega em Dallas, chega em Nova York, onde tu chegar, o espeto corrido é criado pelo embrionariamente... O povo lá de Nova Brécia. Que loucura, cara. Isso é um troço que não dá para... E tu sabes, tu tem alguma justificativa para isso, além do... Porque tem os caras de Caxias que inventaram lá o galeto, tem os caras, mas ninguém teve essa projeção, né? Mas acho que é isso, né? Tu olhar para o vizinho e tá fazendo uma coisa certa, tu vai lá, tenta também, aí tu melhora um pouco, o outro também continua o mesmo segmento e vai melhorando e vão aperfeiçoando, e essas pessoas também são unidas, né? Eles não se enxergam aí como concorrentes, mas sim como parceiros de negócios, né? Lembro também aqui em Porto Alegre que tinha a Irmandade dos Italianos também, que era onde é que se reunia boa parte de donos de restaurante. Começou ali para o pessoal se reunir, confraternizar, chamar os fornecedores para poder ter uma negociação melhor e uma aproximação com os fornecedores, né? Algo que durou bastante tempo. Dos precursores ali, o pessoal do Copacabana, aí que junto com meu pai, essa turma toda aí que fazia o Elcio do Barranco, era toda essa turma unida aí, né? Então era um povo bem unido, né? Tudo mesmo da mesma região, querendo se fortalecer. Então isso que tracionava também, eu acho que esse mercado. É a ideia das centrais de compra dos supermercados, né? Comprar volume e tal. E a Moinhos de Vento ficou até quando? A Moinhos de Vento, logo que meu pai faleceu, eles resolveram, os sócios resolveram... Mas teu pai faleceu cedo, né? Em 88, com 33 anos, foi cedo. Tu imagina, o cara fez tudo isso e faleceu com 33 anos. Teve que fazer rápido. E vocês são quantos filhos? Meu pai 2, meu irmão mais velho, o Gilberto. Então ali fechou a Moinho de Vento uns 2 anos após que ele faleceu para fazer uma reforma, que daí construiu-se um prédio lá, levou uns 3 anos até ficar pronto. Aí abriu novamente a Moinho de Vento, só que aquele negócio, né? O mercado ele anda muito rápido, né? Então, nesse período que ficou fechado, na reabertura, estilizou-se demais a casa, tentou-se entregar algo superior que talvez o público não assimilou, né? A casa trabalhou alguns anos aí com uma retração de público, até que foi resolvido encerrar as operações. Isso é um negócio interessante de colocar também, né? Tu tem um ponto de equilíbrio ali. Se tu resolver fazer uma coisa mais afetada, o consumidor reage a isso. O consumidor já reage. A gente tem que entender bem, né, o modo operante daquele teu cliente, como é que ele está esperando, o que ele está querendo, né? Porque às vezes tu queres oferecer algo a mais, mas tu corre ele. E hoje nós temos, eu não vou citar o nome, mas nós temos algumas churrascarias em Porto Alegre que estão tentando mudar a fórmula e tal, serve o pratinho pronto, né? Não tem mais o espeto corrido e tal. Isso vai interpretando os anseios do consumidor, é isso? Que aí as empresas vão tentando se adaptar. Meio São Paulista, né? Meio paulista. Tem um contexto do que também, né? A gente tenta se adaptar para ter um menor custo de desperdício, né? Sim, com os valores hoje da proteína, hoje, que nem eu digo, uma churrascaria mesmo, com rodízio, com carne à vontade, a gente tem uma média de consumo, né, bem administrada aí de 1 quilo, 1,2 kg por pessoa. Aí tu vai me dizer, tá, mas o cliente não consome 1 quilo. Ok, mas você tem a perda do líquido, da gordura, do osso, o descarte, desperdício,
né? Então isso se torna um valor muito elevado. Então no momento que tu consegue fazer uma seleção previamente com o teu cliente do que tu vais entregar, tu já tem um controle de desperdício. Mas talvez isso às vezes não caia bem nos olhos do cliente, depende, né? Mas a gente vai se reinventando para poder aí a conta fechar. Isso né? é uma tendência no mundo, quando tu vai numa churrascaria fora daqui, nos Estados Unidos, por exemplo, continua espeto corrido ou já estão fazendo essa coisa de servir só o corte que o cara pede e tal? Hoje a maioria aqui que está se abrindo muitas parrillas, né? Porque é isso, já porcionou, precificou e entregou, né? Aí que o cliente quer consumir ou não quer, ele vai pagar por aquilo. Na churrascaria tu tem já uma demanda de produto muito maior, um descontrole às vezes, né, de consumo. Na churrascaria nós fazíamos o controle até de pesar o descarte para saber aí, o consumo mais ou menos que estava dando per capita por pessoa. Então é esse custo, porque se tu for hoje praticar um valor de venda do qual tu precisaria tua margem, ele vai ficar muito superior do que o cliente hoje, por exemplo, em Porto Alegre, está disposto a desembolsar. Diferente de São Paulo, lá tem uma gama maior que o cliente ele desembolsa sem problema, né? Então a gente tem que ir se adaptando e vendo, né, a disponibilidade do cliente aí por região. Nós estamos ouvindo o podcast, é 37º episódio do nosso podcast Ponta de Gôndola. Hoje o Joselito Last, que faz parte da família dos pioneiros do churrasco no Rio Grande do Sul, que na segunda parte do nosso episódio vai avançar um pouquinho mais para chegarmos até a Tailândia. Queria agradecer novamente a audiência de todos, pedir que curtam o episódio, se inscrevam, né? Se inscrever no canal e tal, comentem sobre a importância do churrasco nas nossas vidas. Agradecer e reiterar o agradecimento aos nossos apoiadores, a Dipan Gaúcha e a GS1 Brasil, e pedir a vocês que assistam um vídeo de cada um deles e logo em seguida voltamos. Pai, posso levar essa granola? Ah, não sei, filho. E pra celular? Olha, pai, essa granola é feita com grãos integrais, não tem glúten, foi feita há menos de uma semana e tá longe de vencer. Boa, filhão. Você realmente é o herói das compras. QR Code padrão GS1, um código infinitas possibilidades. Para você, supermercado é um lugar onde você faz as compras para a sua casa. Para nós, é um lugar de encantamento. Porque a gente acredita que gentileza, cuidado e carinho também são gêneros de primeira necessidade. Para milhares de gaúchos, somos lojas de supermercados e atacados, indústria de pães e beneficiamento de grãos que unem as pessoas, que sustentam negócios e que alimentam esperanças. Para os nossos colaboradores, somos um caminho seguro para realizar sonhos e construir futuros. Para os nossos fornecedores, somos parceiros em uma nobre missão: facilitar o acesso das pessoas ao que é essencial para viver. Se para você, hoje é só mais um dia de fazer supermercado, para nós, é mais um dia para encantar você. Grupo IMEC, há mais de 6 décadas fazendo parte do seu dia a dia. Bom, estamos de volta aqui com o Joselito Last. Nós estamos conversando sobre a história do churrasco, né? É uma coisa que parece simples, né? Os meninos de Nova Brécia lá começaram 19 anos, pode se chamar de menino, né? E levaram o churrasco gaúcho, a forma de rodízio, para o resto do mundo, né? Sim. E tu teve o tempo todo envolvido com essa história, né? Que lições tu trouxe, antes de nós entrarmos na nova fase da tua vida, que lições tu trouxe desse dia a dia
do churrasco, da churrascaria, do horário, da disciplina. Como é que foi esse processo na tua cabeça, na tua formação como profissional? Isso é sempre, né? É muita dedicação, que eu digo, a gente tem que estar aberto a servir ao próximo, né? Porque a gente vive para servir, né? Então a gente tem aquele compromisso de produzir o melhor alimento, o cuidado, né, com a saúde, por causa que o alimento é a saúde da pessoa. Então o comprometimento de selecionar o melhor produto, entregar o melhor produto, fazer o melhor serviço, né? O cuidado com o ambiente da onde a pessoa frequenta. Isso a gente vai aprendendo, que vai nos fazendo bem, fazer cada vez melhor, né, para as pessoas que vêm nos visitar, porque eles estão vindo na nossa casa, né? A gente quer sempre oferecer e ofertar o melhor. Para nós é sempre uma satisfação. Eu falo, não é receber a conta. Quando tu é reconhecido pelo trabalho que tu desenvolve e pelo serviço que tu presta, acho que é o melhor pagamento de todos, né? Para isso a gente tem que se doar. Hoje a gente tem uma outra operação que são mais lights, mas quando eu comecei, que aprendi, era 365 dias no ano trabalhando em 2 turnos, almoço e janta, né? Dava aquele tempinho de tarde, ou eu vou jogar bola ali com os meninos, ou eu vou tomar banho já para voltar aqui, que eu vou esticar as pernas, né? Então essa era uma vida bem agitada e assim que funcionava bastante, né? E como é que hoje a gente percebe em outros, no caso das compras, né? Uma intervenção muito grande do online, os caras vêm da China, os produtos, etc. As pessoas continuam indo nos restaurantes, nas churrascarias, antes de nós entrarmos nos restaurantes, como vamos entrar daqui a pouco, ou estão pedindo em casa, ou como é que está essa relação custo-benefício, como é que o mercado se ajeitou hoje? Porque a gente vê em Porto Alegre, por exemplo, uma infinidade de restaurantes, né? Uma coisa assim, ó, e a gente sabe, eu costumo dizer que a dificuldade de um restaurante é tu acordar às 6 da manhã para ir no mercado, comprar os ingredientes e ir até a meia-noite já fechar, levantar as cadeiras e começar tudo de novo, e não pode dar errado uma coisinha. Se aparecer uma barata num prato, acabou o restaurante, né? É verdade. Então, como é que está isso? As pessoas estão indo e saindo? Isso é socialização? Ou estão pedindo em casa? Como é que funciona? A gente vem num dilema grande, né? Que a gente fala às vezes também, isso num contexto geral, o mercado ele muda muito rápido, né? A gente vê num contexto que a gente fala da falta de mão de obra ou da falta, né, de cliente, mas fazendo uma análise, vamos dizer, em Porto Alegre, vamos pegar em 2 décadas para trás, né? Há 20 anos atrás para hoje, a gente tinha aí mesmo número populacional da cidade, a gente não teve um crescimento populacional. A gente mais que dobrou CNPJs empregadores, né? Então a gente tem uma disputa de mercado de pessoas, de clientes muito grande, né? Hoje, como eu digo, a gente só não tem, que nem diz, o concorrente não é só o que vende o mesmo produto, mas assim aquele que trabalha na mesma faixa de preço, né? De todos o comércio, né? Ele expandiu demais, não, né? Hoje tu pega o elevador, tu desceu do teu prédio, tu olha para o lado, para frente e escolhe o local. Antigamente tu tinha que pegar o carro e teria um destino para seguir. E com certeza facilitou. Eu me lembro que o meu pai nos levava até Ipanema para ir no Sanssouci comer rinhones e não sei o quê. Nós atravessávamos a cidade, ou então lá em cima. Hoje em dia, como tu disse, tem um restaurante em cada esquina. Sim. Então hoje tu tem que trabalhar, né? É mais que só servir comida. Todo dia um restaurante com comida boa fecha. A comida boa não resolve, né? Comida boa a gente tem no mercado. Hoje que tem na prateleira vendendo, que antigamente não vendia, né? Sim. Tu tem no mercado, tem no mercadinho da esquina, tu tem em diversos lugares. E que nem falar, encher a barriga, a carrocinha de cachorro-quente resolve, sim, né? O iFood da vida também te dá um acesso ao mundo, ao né? mundo, né? O mundo na ponta dos dedos, né? Sentado no sofá, tu resolve o teu problema. Por que eu vou sair de casa para ir jantar no Santo Antônio, no Barranco, no Asiana, no João da... Sabe? Tu tem que ter alguma coisa a mais do que simplesmente a comida, porque a comida te entregam em casa. E que nem o churrasco. Hoje tem que nem eu falo, né? A melhor parte do churrasco não é comer o churrasco, né? É o fazer o churrasco, confraternizar com as pessoas, né?
É aquele período todo, aquele momento que torna, né, o final especial. Então, o restaurante ele tem que ser muito mais que só servir comida de qualidade, bom atendimento. Ele tem que ser um lugar, né, descontraído, um lugar que tenha um propósito, que carregue alguma história. É um contexto em geral, né, que as pessoas saiam de casa para realmente aquilo ali valer a pena, né? Ser um complemento, ser uma parte do dia da pessoa, né? E é um lugar que a gente fala, a pessoa vai, às vezes vai para rir, às vezes vai para chorar, para comemorar, para confraternizar. É um ambiente que mexe muito com emoções, né? Então a gente tem que ter esse contexto. Ou aquele também que a pessoa está passando, eu preciso me alimentar, ok, é outro propósito, mas também necessário. Mas as pessoas continuam saindo de casa para jantar no lugar tal e vamos lá e aí o que tu tem para oferecer além da questão da comida, como tu estava dizendo? Desde do espaço, do acolhimento com as pessoas, né? do local ser acolhedor, ter um atendimento, né? Acho que um atendimento diferenciado ele propicia as pessoas a ficarem mais confortáveis, mais descontraídas, a experiência, depois nós vamos entrar ali falando da Diana, tem um contexto todo, desde a cozinha ao vivo, que tu se sentir pertencente àquele espaço. A gente trabalha com produtos e pratos que todos contam histórias, ali são pratos milenares, né? Então a comida, né, a refeição, ela é um patrimônio, né, histórico pela Unesco, aí, porque o que mais envolve as pessoas, o que mais conecta as pessoas em tudo é o alimento, né? Então a gente tem que tornar aquilo ali algo que realmente envolve, que tenha um significado, um propósito, não só de alimentar, né? Então, ainda para concluir a questão do churrasco, tu diria que quanto % das churrascarias de Porto Alegre são embrionárias desse processo inicial, assim, tipo... Hoje? O Conca, o Barranco, não sei o quê. Isso aí são tudo bem casas com bastante história, né? Acho que não tem nenhuma casa aberta hoje com menos de 3 décadas. Não existe a churrascaria nova hoje em Porto Alegre. É verdade. Acho que não tem nenhuma. Tu for lá do João Fornado, não tem nenhuma. Belo. Se a gente lembrar, todas têm mais de 3 décadas aí. Não tem nenhuma nova, não. E todas vieram desse processo. Todas né? desse processo. Todo esse processo. Não, isso é importante, né? Porque a gente vê hoje as churrascarias postas, nos prestando serviço, espeto corrido, mas poucos sabem de que essa história começou exatamente numa cidadezinha que hoje tem 5 mil habitantes. É isso? Não chega a 3.500 habitantes. 3.500 habitantes, chamada Nova Brécia. E que, por algum motivo, os meninos de lá resolveram ir para São Paulo, Rio de Janeiro. A Mário do Rio de Janeiro é uma churrascaria gigantesca e assim por diante. Bom, aí o que acontece? O Joselito é um cara que trabalhava, nasceu do lado da churrasqueira, né? Com toda essa tradição de Nova Brécia. Daqui a pouco ele foi para Galpão Crioulo, e aí ele, com certeza, o bebê conforto dele ali estava do lado, o cara sacudindo enquanto fazia o churrasco. Ele nasceu lá dentro, 1 ano depois ele estava lá, e a gente olha, né, um menino, vai lá, serve, lava roupa, tal, louça. E aí, de uma hora para outra, ele cresceu profissionalmente. Hoje ele é jurado isso é uma coisa interessante de falar, jurado do Paleta Atlântida, né? Paleta Atlântida já é a 7ª, vai para a 8ª edição aí que eu faço parte do corpo de jurados do Paleta. Que, aliás, é um outro ponto importante dessa história, o Paleta Atlântida, pela contribuição que ele tem dado, né? O Milton Melnick, lá, o Leandro, o Felipe, né? Sim, é muito, muito bom. Isso fomenta muito, fortalece, né, o segmento aí do churrasco, eu acho que da nossa proteína. E dá para julgar, lá a melhor paleta ou faz de conta? Não, dá para julgar. Ali a gente faz um critério muito bacana, e é legal ver a evolução de cada ano. Eu me lembro quando eu comecei, agora o pessoal vem elevando o nível de técnicas de preparo. Muito, é mesmo, eu participei da primeira edição, a segunda edição, fiz uma paleta. A gente tem lá a paleta raiz, né, só com sal, e depois a gourmet. Mas também o que elevou também, não só ali no preparo, né, a técnica no campo, né, de preparo no animal.
Ah, é? Hoje sim, hoje a carne ela elevou muito, né, o padrão. Antigamente, eu me lembro nas churrascarias, para ter uma carne de qualidade, uma picanha, alguma coisa, era uruguaia, era argentina, a picanha australiana. Hoje a gente já tem níveis de proteínas muito boa, porque já começa um processo, né, de tecnologia lá no campo, né, com processos aí mais avançados que conseguem entregar uma carne de maior qualidade, né? A gente tem muito produto bom. Qual é a nossa carne mais consumida, tu diria? Qual é o tipo de carne? É vazio? É picanha? É entrecô? Aqui no sul, eu acredito que a costela é uma das mais consumidas, né? Costela, depois do... Tá, e aí tu tem essa questão toda de que as parrilhas estão mudando com esse mercado, não? Abriu-se muita parrilha, né? E eu vejo que isso sim veio como modelo de negócio, ok, né? Que era muito ali por uma novidade, e depois também pela questão de precificação e de otimizar custos, tá? Só que também hoje já que é uma inspiração lá no mercado de Del Puerto, lá em Uruguai. Eu quero um riones, eu quero um entrecô, eu quero te dar um pedacinho de carne, tu paga por aquilo e tal, né? É isso aí. Eu não gostei, eu quero jogar fora. Não quero comer, mas a forma de fazer uma carne na parrilha é diferente do churrasco tradicional? Aí depende da técnica, né? Lá eles utilizam muito, por exemplo, uma coisa que aí é minha particularidade, pelo o conceito que eu tenho de chegar a atender, já atendi já em unidades no Rio de Janeiro, 60 mil refeições no mês, quase 2.000 refeições dia. Então acho que é um conceito meio que comprovado, válido, né? Com certeza. Acho que ele é validado. Carne para mim tem que ser salgada antes. Isso é interessante. Para mim, carne tem que ser salgada antes. Vamos aproveitar, gente. Como é que se faz um bom churrasco? É isso? Se você preparar a carne e jogar o sal depois, tu vai ter o sal na crosta da carne e dentro não vai ter sal nenhum. Não tem sabor, né? É do clássico, aquele do sal grosso. Sal, quanto mais grosso, melhor tu enche a carne de sal. Conforme ela vai assando, ela vai sugando o que ela necessita, né? Para fazer ali a salga, e você vai fatiando ela. Eu já tô aos louco poucos, pra comer um churrasco, né? aqui. É que nem a gente tem que cuidar, né? Mas porque é gosto de cada um, que nem hoje vem praticamente. Eu não como carne crua. Né? Tu selar de um lado e do outro e servir a carne, para mim é serviço de preguiçoso. Isso aí é serviço de preguiçoso que quer te entregar logo e inventar a moda que tem que comer carne fria por dentro, né? Sim. Né? Então, eu digo, não é que tá errado, mas assim, eu não vi hoje ninguém fazer movimento como nós fazíamos. É fru-fru, né? Para não dizer outra coisa, tem que ter cuidado. Mas é fru-fru, é mini-mi. Carne com... né, cheio, então, assim, que nem o cara aquele, como é que é o nome? O indiano aquele. Mas aí tu encosta na carne dentro, ela tá gelada. E sem sal. Não dá. Eu não... Tá, qual é a forma de fazer ideal? O nosso tradicional aqui no Rio Grande do Sul, né? Espeta a carne, salga a carne, e se tiver uma churrasqueira giratória para auxiliar, ela vai dar ali vai dar o assado perfeito, né? Em ambos as partes. Tu vai lasqueando ela, cada vez que tu lasqueia, se quiser salgar mais um pouquinho, bota ela, dá mais uma selada, lasqueia. Cada lasqueada que tu dá, tu sela ela de novo. Né? Esse é o jeito que eu sempre vi que deu muita recorrência, né? E o cliente vem buscar esse produto e eram demandas de altíssimo fluxo. Hoje a churrascaria que mais cobra um valor agregado no Brasil é nesse sistema. É esse sistema. O padrão. É o padrão. Esse é o padrão. Não que os outros não dê certo, todos dão, né? Mas aí tem que entender o nicho de mercado que tu... e a diferença entre espetar e botar na grelha? O espetar tu vai perder um pouco de líquido, porque tu perfurou a carne, né? Mas tu botar ela selar rapidamente ali e tu já ir consumindo, ela vai ficar boa. Ou tu grelhar ela, ele é mais prático às vezes também, e tu serve aquele pedaço porcionado, o fatiado também, não que seja... Também não tem problema, mas a praticidade do espeto ela é maior. Tu espeta, vai porcionando, ela tá sempre... Tu volta ao fogo, sela de novo, tá sempre quente, bem, né, no ponto certo. E claro, não pode deixar ela secar também, né? Senão você perde a carne, né? Então, que nem diz, na churrascaria tu tem uma perda também, quando tu tem a picanha. Quando ela chega próximo ao espeto, aquele pedaço, principalmente quando diz, tu não vende. Sim. Ele vai fora, então é mais um desperdício, né?
E é engraçado que ele vai fora mesmo. Ele vai fora né? mesmo. Ele vai Porque fora. hoje em dia, com toda essa preocupação de sustentar, não pode um restaurante doar o excedente de carne que sobrar. Porque, não, matar um mendigo, ele tá louco. Eu tenho um banco de alimentos que está fazendo trabalho, mas eu nunca entendi por que um restaurante não pode doar, né? Se serviu ali e tal, mas não pode. E aí acaba havendo um desperdício gigantesco. Podia se criar um centro de triagem que recebesse e fizesse a triagem e distribuição, óbvio, né? Mas óbvio. Imagina quantas bocas a gente alimentaria. É uma grande hipocrisia, olha, eu vou falar por mim, é uma grande hipocrisia, porque tu não pode pegar o excedente de uma carne de um barranco, de um Santo Antônio e dar para as pessoas, e as pessoas vão buscar no lixo. Os mendigos de rua vão buscar no lixo uma carne ali que está depreciada já de 3, 4 dias que alguém botou no... Então é uma hipocrisia, mas isso é outro assunto. Vamos falar com a promotoria da não sei o quê. Bom, aí então é o seguinte, ele passou a vida inteira fazendo churrasco, galpão crioulo, né? Churrascaria Moinhos de Vento, e de uma hora para outra ele surge elegante, interno, no Asiana, que foi criado pelos nossos amigos Tomi, o Felipe Rossovix, o próprio Joselito, né, o Patrick, e foi criado já uns 5 ou 6 anos atrás, né? Isso. Um restaurante que é disparadamente o melhor restaurante de comida asiática e inspiração da Tailândia em Porto Alegre. Como é que é isso? O que acontece? Como é que alguém te puxa para fazer um restaurante tailandês e tu é um especialista em churrasco? Eu sou um especialista em alimentação, em gestão de pessoas, em servir, em compartilhar, né? Nas minhas andanças aí, sempre trabalhando nesse meio de alimentação fora do lar. E ali eu tive a oportunidade de conhecer essas pessoas fantásticas aí que já tinham um outro projeto que durante a pandemia se encerrou, e aí recebi o convite deles para participar desse novo projeto. Como é que começa o Asiana? Quando? A Asiana ele começou em 2020, bem ali no início da pandemia. É mesmo? No início da pandemia a gente começou a primeira operação em Xangri-Lá, lá no Ramblas, né, que então daí o Tom e o Felipe me contataram, me chamaram junto para a gente conhecer lá o espaço. Então a gente foi lá, viu, vislumbrou aquilo, entendeu. Mas como é que eles te acharam, assim, o Felipe? O Tom eu já conhecia aí na noite, né, então eu trabalhava em outra casa e aí a gente tinha uma proximidade, e da onde ele vem para cá, vamos fazer chamou aí para a gente fazer uma parceria. Até na época ali da pandemia eu estava em São Paulo, e aí voltei para cá conversar com eles e a gente decidiu aí participar e fazer essa montagem dessa operação em Xangri-Lá. Então seria ali um projeto piloto que a gente abriu na pandemia, que estava tudo fechado, né? Não podia nem na academia do prédio, e na praia tinha um pouquinho de flexibilidade ainda, que até ali às 20 horas podia estar aberto, né? E a gente abriu ali naquele período e foi um sucesso tremendo, né? Eles tinham outra versão que era só tailandesa, então a gente abriu ali mais o cardápio, botou o Asiana para servir o sudeste asiático. A gente fez na praia um cardápio também reduzido, né, que era um projeto piloto, e deu muito certo, né? A gente tracionou demais a casa. Ali depois do carnaval teve que fechar de novo, por causa do fortalecimento da pandemia, e a gente viu a necessidade, tá? E agora o que a gente faz com todos esses clientes que nós conquistamos aí? E durante o verão a gente precisa... Já estava o Vitor John, né? Já, o Vitor estava. O Vitor é o chefe maravilhoso, nosso esse amigo. É o nosso criador dos pratos todos, é esse que comanda toda a cozinha, que desenvolve os pratos, que pega aquelas receitas milenares e dá aquele toque sofisticado dele, né? Então ele consegue... Quer dizer, começou uma operação na praia, assim, praia. Vamos fazer um restaurante asiático e tal. E aí, quando passou a pandemia ou ainda... Não, durante a pandemia ainda, daí finalizou a operação da praia, a gente falou, a gente precisa achar um local onde tem que montar. E aí surgiu, né, o espaço aí na Casa Prado. O Beto já era conhecido, nós também fomos com ele, estava um tempo parado
esse imóvel. Na Dinarte Ribeiro. Na Dinarte Ribeiro, 148. Aliás, a última vez que eu fui ao Aziana, eu fiquei pensando assim, quem é que inventou esse espaço aqui? Era um segundo andar que não podia servir para nada, a não ser para o Aziana. Porque, sério, o que iria fazer com aquele espaço se não fosse fazer? Talvez fosse escritórios e tal, mas na Dinarte Ribeiro ali, que hoje é baita localização, né? Ali. Que hoje é um ponto gastronômico da cidade, maravilhoso. Eu esses dias fui lá no Felipe, na boulangerie ali, né? Sim. Saí caminhando, passei pela sorveteria, passei pelo negócio de vinho, passei pela... Tá impressionante aquela Dinarte Ribeiro. Legal. Tu começa ali na Praça Maurício Cardoso e vai até Padre Chagas e é uma festa, né? Sim. Desde lá, depois do espaço lá do Rossi, lá na esquina. E aí vocês abriram o Aziana e... 4 meses depois a gente abriu o Aziana em Porto Alegre. Encerramos a operação de verão. E o Aziana é surpreendente, né? Porque ele não é um restaurante tailandês simplesmente, vamos lá, frescura é um termo que não se usa, mas sei lá, né? Chique e tal. É um restaurante que vai a família, vai o cara mais velho, vai a criança, vai o patê, é um restaurante que acolhe as pessoas, né? Acolhe de uma forma tão incrível que todo mundo se sente bem lá. Eu me lembro, mantidas as proporções do Gato Pardo, as pessoas vão lá para conviverem. E isso é bacana, né? Mas eu acho que esse que é o propósito, né? Servir um produto de qualidade, com uma história no prato, mas um ambiente que te acolhe, um ambiente onde tu te sente bem. Você ali tenta mexer com todos os sentidos, né? Aí desde da audição, do olfato, né, vai a percepção, né, do espaço, desde o atendimento, aquela nossa cozinha aberta que te transporta para dentro daquele espaço, né, te pertence, sim, né, o fogo, né. Então tu olha a cozinha toda envidraçada e tem o fogo lá, os caras, né? Como é que chama aquelas... As wok. As woks, As woks, né? As woks são... E o Vitor são ferramentas milenares, né? Fantástico. E a gente utiliza a mesma que eles utilizam lá, não tem nem cabo, né? A gente utiliza só com pano ali, como se fosse que antigamente, até hoje na Tailândia ainda tem, eles usam fogareiros com carvão, né? Com carvão, e aí utilizam aquela wok em cima. Aí ali só que a gente usa... Tipo uma bateia, né? Isso. Aí faz ali. E a gente tem o fogareiro em alta pressão, né, que dá aquela chama, porque tem que ser rápido para poder selar rápido e manter, né, a suculência, a proteína ali dos produtos, e sempre manter bem fresco. Tem uma lógica, aquele fogaréu todo. Sim, é para ser o rápido, porque senão que nem o camarão não ficar borrachudo, não perder o líquido dos vegetais, né? Então esse é o processo ali. A gente utiliza bastante nossos insumos ali, todos... praticamente os molhos, tudo são importados da Tailândia. A gente utiliza lá o supra-sumo. E vocês, inclusive, foram à Tailândia, né? Nós fomos aí o Tommy. Que nem eu ouso dizer, né? Eu como melhor na Aziana que lá na Tailândia, os pratos. É mesmo? Que nem eu falo, né? Aqui a gente produz, por exemplo, o melhor calçado. O que a gente faz com o melhor calçado? A gente exporta. Uhum. Eles é a mesma coisa. O melhor blend deles, o melhor molho, o melhor arroz, eles exportam. E aqui a gente compra o melhor deles. Entendi. Que nem o nosso café, que lá fora tu toma o melhor. Isso, é a mesma coisa. A gente utiliza o supra-sumo deles aqui. Né? Então, e a gente faz a releitura do mesmo prato deles, utilizando o melhor insumo deles e usando técnicas mais modernas. E a gente consegue, então, entregar um produto com uma excelente qualidade. E vocês tinham essa impressão, tinham essa convicção de que daria certo, ou foi uma coisa assim surpreendente o Aziana? Porque hoje o Aziana é surpreendente, né? Sim. A gente conseguiu com o Aziana ser um dos precursores, né, dessa parte de culinária asiática em geral, não só num específico. A gente tem quase acompanha em 10 países do Sudeste Asiático. Foi um dos precursores no Brasil, a gente tem essa em matérias de revista aí. Nós temos o Pipi, o outro não sei o quê, mas o Aziana parece que acertou na mosca. A gente conseguiu abrir o leque, né? Praticamente no mesmo nicho. Não é um restaurante afetado, como eu disse, é um restaurante que as pessoas se sentem bem, é um restaurante
A gente não conseguiu não nichar tanto, né? E ser acolhedor, que nem Não diz, é aquela coisa... eu vou hoje e amanhã a neta vai comemorar o aniversário lá, Sim. né? Então a gente consegue atracionar várias faixas etárias de idade, de público. Então a gente consegue fazer, a gente tem lá hoje, são 4 ambientes diferentes também. Então a gente tem essa parte do salão que integra com a cozinha ao vivo, nós temos um garden, tem um salão com pé direito duplo alto, nós temos uma área externa, a gente explora também muito a questão dos eventos corporativos. Nós temos 2 salões que pode estar acontecendo 2 eventos corporativos, mais o salão com o cliente, e nenhum está vendo o que está acontecendo, né? Então você circula como se fosse, às vezes, em 4 restaurantes diferentes. Eu diria que, obviamente, que a questão da culinária é especial, mas também o atendimento, né? Sim, o atendimento ele faz muita diferença. A forma como vocês colocam as pessoas, eu percebo, eu sou cliente do Asiana e vou lá, as pessoas chegam, vou com a neta e não sei o quê, todo mundo sendo bem tratado. E eu sou muito a favor... Isso tem a ver com a herança do churrasco lá? Sim, eu acredito que sim. Essa porque, conexão, essa conexão de Nova Brécia à Tailândia. Eu sempre fui a favor do atendimento humanizado. Sei que desde a pandemia as pessoas, criar o QR Code, criar o cardápio digital. Eu acho que isso é muito legal, isso agrega muito, mas aí depende do nicho de mercado que tu está atendendo. Para o fast food, ok, mas ali a gente precisa ter essa interação com o cliente. Eu tenho o cardápio impresso. Isso é legal. Não tem aquele QR Code, não, tá aqui o cardápio. Tá. E só para te entender as pessoas, eu tenho o cardápio impresso, tenho a discriminação de tudo que vai no prato, mas o cliente ele pergunta o que vai nesse prato, porque ele quer conversar contigo, ele quer a tua atenção, ele quer que tu demonstre conhecimento no que tu está fazendo, né? Porque o ser humano, né, a gente precisa interagir, a gente precisa se conectar, é diferente, não é só se alimentar, né? Ali é uma conexão, uma transmissão de conhecimento, esse contexto todo, né, de interagir com as pessoas, que faz a diferença, essa atenção, porque a gente se doa para as pessoas. É isso que a gente faz ali. Qual é o endereço do Asiana mesmo? O Asiana fica na Dinarte Ribeiro 148, ou também pode ser a entrada pela Praça Maurício Cardoso, número 71. A galeria tem entrada pelos 2 lados, né? Tem o estacionamento pela Praça Maurício Cardoso. No meio da galeria você pega o elevador no 2º piso, ou pela Dinarte Ribeiro tem a escadaria que vai direto no restaurante. Olha que maluquice isso, que a gente chamou o Joselito para falar de churrasco, acabou num restaurante tailandês maravilhoso, e o mundo é muito pequeno. Eu acho que pode ser o grande recado desse episódio. O mundo é muito pequeno. De Nova Brécia até a Tailândia, 17 mil quilômetros viajados. Estamos chegando ao final do nosso episódio. Gostaria mais uma vez de reiterar o nosso agradecimento à GS1 Brasil, do João Carlos Oliveira, nosso presidente, e ao Cláudio Ferreira, da Dipan Gaúcha. Pedir a vocês que se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem, aquela coisa toda, comentem, falem bem de churrasco. E oferecer, então, ao Joselito Last, nesse nosso 37º episódio, as suas palavras finais. Agradecer muito pelo convite, por estar aqui comigo. Ponta de Gôndola aí vem só para fortalecer, né, o comércio aí e o segmento. E obrigado pela oportunidade de estar aqui comigo. Um abraço a todos e até o próximo episódio.